Olá! Este é mais um cardápio de primeira, toda quinta-feira às 21 horas. E hoje eu estou com uma convidada incrível, com história magnífica, que transita no meio da política, mas é uma mulher muito além do que vocês aí de casa conhecem. Eu quero trazer com você, acompanhe comigo, Simone Assis, nossa primeira dama da cidade de Senador Canedo. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada, Priscila. Obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui com você, com o seu público, nesse programa gostoso, cheiroso. Vocês tinham que sentir o aroma do programa, gente. Para mim é uma experiência inédita, um programa com este aroma, primeira vez. Que bom! Obrigada pelo convite. É uma honra para nós recebê-la aqui nesse programa que é tão emblemático e que teve inicialmente a ideia de trazer primeiras damas que fazem a diferença, né, no meio da política e no estado de Goiás. Você é uma mulher, dá para ver pela aparência, sem abrir a boca, a potência que você representa, não só pela sua postura, mas também pela sua voz ativa e pelo que você representa também na sua cidade, como sendo uma referência para as mulheres, né, a gente vê o mercado eleitoreiro, quanto essa área vem expandindo, abrindo espaço para as mulheres, mas nós temos muito que avançar. Você entrega um trabalho social magnífico, né, frente à secretaria, né, social ali da cidade, mas antes de falar, de entrar em política, eu quero saber de onde é Simone Assis. Nasceu aonde? De onde veio a família? Eu sei que você é casada, se tem filhos, eu tenho certeza que é uma curiosidade de muitos aí dos nossos telespectadores, principalmente do Senador Canedo, para Goiás, para o Brasil. Hoje a gente tem o nosso programa aí divulgado em todos os estados e eu quero saber de onde surgiu Simone Assis. Tem uma música que eu gosto muito que se chama Coração da Pátria. E ela começa assim: nasci em Goiás, lá em Jataí. E eu nasci em Jataí. Ah, não E toda vez que acredito! eu escuto essa música, eu lembro de mim mesma, dos meus conterrâneos todos, inclusive Daniel Vilela também, nosso vice-governador também é de Jataí. Minha família é de Jataí, meus avós, minha mãe, meu pai. Eu vim de Jataí. Minha família veio para a capital depois, mas como meu pai é caminhoneiro, ele era caminhoneiro, né? Na profissão dele, a gente acabou indo para vários lugares, uma vida meio cigana. Morei em Uberlândia, morei em Cuiabá. E a minha irmã, quando era muito novinha, ficou doente. E a gente estava em Minas Gerais nessa época. E naquela época, eu tinha 2 anos de idade, o nosso Araújo Jorge já era referência em tratamento de câncer. E de lá de Minas, encaminharam ela para cá. E viemos para a Olha, capital por conta disso, por que conta do incrível, tratamento dela. Então, o nosso Araújo Jorge tem que ser muito valorizado, né? Ele já era sem referência dúvida. há É muito tempo verdade, mesmo. uma salva de palmas, É, porque realmente, assim, o hospital, para quem convive tanto com a doença quanto presenciar na família, nas pessoas que a gente ama, com essa doença tão devastadora, sabe a importância de você ter um tratamento de ponta, um tratamento realmente que vai surtir efeito, né? e eu também Você, fui colaboradora da CCG, lá, mantenedora do Araújo Jorge. Durante um tempo aí da minha trajetória, fui colaboradora de lá. A minha irmã veio a falecer, ficamos aí eu, meu pai e a minha mãe. E o meu pai caminhoneiro, a minha mãe sempre foi dona de casa. E aqui, vivendo em Goiânia, a gente sempre morou no centro da cidade, ali onde hoje é a Câmara de Vereadores, ali naquela região central. Eu sempre morei por ali, minha avó ainda mora ali, minhas tias ainda moram ali. É o meu pedacinho de infância, é ali, naquela região central de Goiânia, que eu tenho um carinho muito especial. E aí o meu pai viajava muito, sempre ficávamos eu e minha mãe, por isso eu tenho uma ligação muito forte com a minha mãe, muito forte, nós somos muito amigos, muito parceiros, muito companheiros ainda hoje. Meu pai viajava, ficava muito tempo fora, ficávamos nós duas. Minha mãe muito ousada, apesar dela não trabalhar, não ter experiência no mercado de trabalho. Cada vez que meu pai viajava, ela via uma oportunidade em alguma empresa que ela achava interessante, fazia um processo seletivo, entrava na empresa, e quando ele chegava, ela estava trabalhando. Ele: para que você está trabalhando? Não precisa trabalhar. Com quem vai ficar a Simone? Sempre esse assunto, esse papinho, né? Aí ela saía do trabalho, ele não queria que ela trabalhasse. Aí ele viajava novamente, ela via outra oportunidade, ia lá.
e conseguia outra vaga, e acontecia a mesma coisa, a história se repetia, e acabou que ela não queria que ela trabalhasse, e ela foi por esse caminho de ficar em casa comigo. E aí, ele sempre viajando, uma vez viajou e não voltou. Ele sofreu um acidente de trabalho, ele morreu na estrada. E a minha mãe ficou viúva, sem experiência profissional. E a gente vê isso muito nas realidades das próprias usuárias hoje da assistência social, que se veem sozinhas, às vezes sem um companheiro e sem experiência profissional. Então eu vi isso acontecendo também na minha vida. E a minha mãe tinha um network muito bom, sempre foi uma pessoa ousada, muito espontânea, e ela não teve dificuldade em entrar no mercado de trabalho, mas a gente observa o quanto é importante qualificação, adquirir novas habilidades, e o quanto a rede de apoio é importante, que foi importante para minha mãe naquela fase. Então a gente está saindo aí do mês da mulher, e a minha mãe é uma mulher que me inspira demais. A gente precisa ter acho que um portfólio de mulheres inspiradoras, né? A minha mãe é a primeira dessa lista, com certeza. Nossa, que maravilhoso. A gente inicia esse papo maravilhoso no nosso primeiro bloco. Tanta informação, tanta coisa incrível para a gente conversar, mas a gente continua no próximo bloco. Para você que ama estar em família. Para você que ama fazer churrasco aos domingos. Para você que não perde a oportunidade de comemorar com seus amigos. Para você que busca praticidade. Para você que não abre mão de qualidade. Somos a Beef Bistrô, para você que ama carne. Tá transformado, Goiás no seu melhor, está bem cuidado. O governo que mudou a história de Goiás investiu 28 bilhões de reais e levou a saúde mais perto das pessoas. Foram 8 novos hospitais, 6 policlínicas e mais 3 serão inauguradas até 2026. Ampliação de leitos de UTI e atendimentos especializados. Goiás entregou o Cora, o maior e mais moderno hospital público de combate ao câncer infantil. E a mudança que transformou Goiás em estado número 1 do Brasil vai continuar. Governo de Goiás, o estado que dá certo. Goiás no seu melhor estado. O número 1 do Brasil. Cá estamos de volta no nosso segundo bloco aqui do nosso programa Cardápios de Primeira, e realmente eu já estou cheia de energia para saber mais dessa história tão inspiradora que começou com a sua mãe. E eu não a conheço, mas já admiro muito, porque eu também sou viúva e eu sei como são os desafios, não com filhos, igual ela ficou com você, com a fatalidade do acidente do seu pai e a perda irreparável, né, que ele deixou, mas assim, de ver a potência dela encontrar forças através do network, através de ter uma obrigação de cuidar da filha, querer um futuro melhor para ela, para você, e construir uma história de tanta força e passar essa força para você, que brilho nos olhos que você tem contando um pouco sobre ela, nos faz ficar ainda mais animados e assim, estimulados a realmente ter boas referências. A minha mãe é bem jovem, a minha mãe tem 50 anos, ela engravidou com 15 anos, me teve com 16 anos. Obrigada, querida. Muito jovem. E Obrigada. nós somos muito amigas também. Eu falo que a minha mãe é minha melhor amiga. Então, quando eu vejo uma pessoa falar da mãe de forma tão genuína, me sinto com uma identificação muito grande também, sabe? De ver a importância que é a gente ter essa afinidade com a nossa mãe, que é a pessoa que nos ama além da vida e é uma pessoa que sempre vai querer o nosso melhor. E essa transição da perda do seu pai e a sua mãe tendo que cumprir a função de pai e mãe, como que foi para você? Que idade que você estava nessa época? 9 anos. 9 anos. 9. Uhum. E ela tinha que sair para trabalhar, e aí teve que arrumar uma pessoa para cuidar de você? Como que Nunca foi esse... necessário, porque a família sempre estava próxima. Ah, né? que bom. Como- Eles vieram também para Goiânia? Eles já estavam aqui quando viemos, na verdade, né? Ah. Vieram de Jataí antes de nós. Sei. Meu pai com esse negócio vai para Cuiabá, vai para Minas Gerais, mas quando viemos para Goiânia já estavam todos aqui. Ah, que bom. Estão até hoje, no mesmo É? lugar, lá no centro de Goiânia. Assim, minhas tias, meus primos estão
todos ainda ali naquele... eu nunca me senti filha única, é engraçado, porque eu sou filha única, mas como os primos estavam sempre próximos, teve um episódio até na escola que a professora pediu que a gente desenhasse a família, né? Fazer o desenho da mãe, do pai, aí eu desenhei minha mãe, meu pai, os meus primos todos. Aí a professora chamou minha mãe e falou, olha, acho que você precisa dar uma olhada na Simone, eu acho que ela tem algum amigo imaginário, alguma coisa. Eu sei que ela é filha única, eu mandei desenhar a família, ela colocou um monte, tem até uns meninos de óculos, que os meus primos todos, 3 usavam óculos, eu coloquei eles de óculos no desenho. Mas você vê a professora atenta, muito atenta, porque eu sempre estava rodeada de pessoas. Como Né? é bom, né? Mas extremamente tímida, Priscila, fora do meu âmbito Não, familiar, não eu era um acredito, bichinho do não. mato, Para. mulher. Tanto Não que acredito. minha mãe rapidamente identificou que se ela não me empurrasse, eu ia ficar daquele jeitinho para sempre ali, acomodadinha no âmbito familiar. E eu acho que uma ideia que ela teve, uma iniciativa que fez toda a diferença na minha vida foi ser jovem aprendiz. É. Eu comecei com 14 anos e eu era muito, mas muito tímida, gente. Só que aí me colocou num lugar onde é uma repartição pública, né? Bem repartição pública. Eu brinco até que é bem a grande família, a repartição do Linneu lá, com aquelas paredes cinzas. Mas quando eu era jovem aprendiz, a nossa função era todas as funções. Faltou telefonista, você é telefonista. É um Severino Tim, né? Exatamente. Faz tudo que mandar. Vai falar assim, mas qual é o meu trabalho? Isso. Tudo que te mandarem. Faltou telefonista, você é telefonista. Faltou recepcionista, você é recepcionista. Faltou a menina que confere os processos, você vai conferir os processos. Acabava que você aprendia tudo, né? Mas me deu um encantamento com aquele movimento, com aquelas pessoas, com aquele ambiente. Eu Você me se apaixonei sentiu pelo útil, serviço né? público muito rápido. Eu vi que o serviço público ele é fascinante, porque o que você faz lá dentro tem reflexo lá fora. Tanto que, quando eu entrei para a faculdade, fiz também meu estágio numa empresa pública, que é a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e a Embrapa me trouxe, então, um olhar muito macro sobre o serviço público, quanto ele pode ser, sim, eficiente, dar resultado, ter cobrança com os servidores. A Embrapa é a primeira empresa pública que eu vi que tem missão, visão e valores, que é uma coisa que eu só via em iniciativa privada, né? Trabalhei muito em iniciativa privada também, mas a Embrapa já me trouxe uma noção muito boa disso. E a Embrapa é uma referência, né? Em tecnologia, ciência. Demais, e está sempre à frente do Mundialmente. tempo. E você ter uma missão, eu falo que a maioria das pessoas que sofrem com um quadro psicológico, com depressão e tudo que que acarreta doenças psicossomáticas são da falta de missão. Eu acho que a pessoa vai perdendo o objetivo, vai perdendo encontrar o que te faz encontrar o propósito, o que te faz vibrar, o que te faz acordar todos os dias. E para mim, Priscila, falando por base a minha vivência, para mim eu tenho que me sentir útil. E o trabalho público que me fascina, não tenho intenção política nem nada do tipo, mas o que me fascina da política como um todo, porque tudo é política. Exatamente. Estrada é política, intercorrência com chuva é política, saúde é política, tudo envolve política. E o preço que a gente paga por não se interessar por política é ser administrada por pessoas incompetentes que se interessam por política. Exatamente. Então, a gente estar antenado a isso, entender a importância mesmo da política para nós como um todo. Você pode ser autossuficiente financeiramente, intelectualmente, mas para você ter um sinaleiro funcionando, para você ter uma estrada de qualidade para viajar, para você ter vários objetivos alcançáveis, seja resolver a parte de contabilidade, agora com a nova reforma, por exemplo, você precisa depender da política como um todo. E quando você começa a ver que é dos mínimos detalhes até as questões mais grandiosas, isso te faz querer contribuir com o que você pode, porque as pessoas acham que a política ela tem que ser feita algo majestoso, algo fora do comum, que pouca gente faz. A política começa nas comunidades. Coisas pequenas, fazer o bem, a caridade, é você colaborar, seja na educação, seja no tempo. E além do que te é exigido, fazer um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, foi assim que o Fernando foi encantado pela política Pois também, né? a gente vai falar disso. Servidor público que ele é, efetivo, fisioterapeuta do município há mais de 20 anos. Já tinha uma carreira ali, já ajudava o próximo. Sim. Porque eu acho que para você ter uma carreira política, você tem que genuinamente gostar de fazer o bem ao próximo. Isso é o imprescindível. Isso, para mim, é o topo. O primeiro é você gostar, é você sentir prazer em ajudar o outro. E aí, entrando na parte
na pauta do Fernando, que é o marido da Simone, que é o prefeito da cidade de Senador Canedo. Eu queria saber da onde surgiu o Fernando, como que começou essa relação, quanto tempo vocês estão juntos, se vocês têm filhos, se não têm. O telespectador quer saber. Eu conheci o Fernando, foi no mesmo ano que eu entrei no Jovem Aprendiz. Foi ótimo, né? Porque senão, acho que eu não ia falar com ele, né? Do jeito que eu era tímida, meu Deus. E ele também já era Jovem Aprendiz. Ele já era Era? ele trabalhava no BEG, né? Antibanco. Lembradores lembrarão quem é o BEG. O BEG não existe mais. Ele trabalhava no BEG e eu trabalhava na JUSEG. Nós nos conhecemos no ensino médio, né? Quando eu fui estudar aqui no setor universitário, né? Estamos no setor universitário. Ali no Sim. setor universitário, no Colu. Ele já estudava lá há algum tempo e eu fui para lá no ensino médio. A gente se conheceu lá. E Que idade? que idade? Eu tinha 14. Nossa. Eu tinha 14 e ele tinha 15. 2 crianças. Mais ou menos. Mas a gente já saía da escola e já ia pro trabalho. A gente já Jura? tinha essa jornada dupla. É. Começou de uma amizade, né? Sim, de manhã na escola, de tarde trabalhando. E assim, a nossa afinidade foi muito rápida, muito instantânea. A gente se conheceu, a gente já colou. Grudou. Grudou. Aí no final de semana a gente estava junto, a gente ia comer salada, e de noite a gente inventou de fazer um curso de. Eu vou dizer essa palavra, gente, não é palavra, não, chama-se datilografia. A gente fazia É datilografia. um palavrão bem grande. Aí depois, encerrada a datilografia, evoluiu isso para digitação. Então, Olha. depois do trabalho, a gente ainda ia fazer curso ainda. E a gente. Tudo junto. Tudo junto. Quando junto e conecta, misturado. né? Que Foi. bacana. E aí veio a mudança para Senador Canedo. Ah, Foi logo no Como ano. foi essa transição? Foi no ano seguinte, né? Minha mãe, ela era colaboradora do Sindicato dos Ferroviários. E a rede ferroviária era bem onde, nessa localização que eu estou dizendo ali perto da Câmara de Vereadores, hoje tem um supermercado enorme. Já foi o Walmart, já foi um Big, eu não sei nem qual supermercado que está lá hoje, de frente à Câmara dos Vereadores. Ali era a rede ferroviária. Era ali. E minha mãe trabalhava ali, muito próximo de casa. Só que a rede foi toda transferida para Senador Canedo. E aí ela ficou indo e voltando. Indo e voltando. A rotina, né? Aí ficou E não tinha a complicado. estrutura, né? A infraestrutura que tem hoje, E a né? gente sempre morou de aluguel, nunca tivemos casa própria, né? E aí, quando a rede foi para lá, aí abriu um loteamento lá que eles viram uma oportunidade de oferecer para os ferroviários primeiro. Aí os ferroviários foram os primeiros a comprarem, adquirirem uma casinha lá que é no Irapuru, onde a gente comprou a nossa casa, que é a nossa casa até hoje. E aí minha mãe olhou aquela cidade que, né, precária, não tinha asfalto ainda, Pacata, estava né? começando a levantar as casinhas, não tinha nada, não tinha um supermercado, uma padaria. Ela, um investimento para o futuro, né? Mas quando as casas ficaram prontas, aconteceu de ter um movimento de pessoas que vieram de tudo quanto é lugar do Brasil para Senador Canedo e começaram a ocupar essas casas, porque os ferroviários estavam todos com essa cabeça, não vamos agora, deixa para investimento. Mas como começaram a vir pessoas interessadas, e minha mãe, peraí, a única casa que a gente conseguiu na vida, a gente vai perder, vou ter que ir lá ver o que está acontecendo lá. Tinha uma família na nossa casa, e ela foi conversar com essa família, dizer, não, eu sou viúva, eu tenho uma filha, essa casa é minha, e eu preciso da minha casa. Aí não falaram pra gente que essa casa não tinha dono, mas se a senhora der um prazo pra gente, não, o prazo que vocês precisarem, precisar de 30 dias, 40 dias. Aí a família saiu em 30 dias, e minha mãe falou, agora a gente vai ter que ir pro Canedo. Porque senão, se acontecer Eu de perdi a novo, casa, perder né? a única casa que a gente conseguiu na vida. E nós mudamos para o Canedo, fomos um dos primeiros a chegar. Tenho fotos dessa época e é gostoso de lembrar. A rua é terra, gente. Hoje é uma avenida de 2 pistas. Olha a que rua, incrível. a Avenida Central. E quanto a cidade cresceu, né? Nossa, é A outra Senador cidade. Canedo Outra cidade. é uma potência, assim, Pertinho em do várias terminal. áreas, né? É. Não tinha nem terminal nessa época, né? Eu pegava ônibus para vir para a escola, para trabalhar, só ia no final do dia para casa. Era difícil, difícil. Hoje é outra cidade. O ônibus hoje é outra, cidade hoje é outra. Tudo hoje está muito melhor, né? Nossa, A política também contribuiu muito, né? Para Com tudo melhorar. com certeza. E a Sem gente vai dúvida. falar mais sobre as melhorias Comprometimento da dos cidade. gestores. Sem dúvida, isso faz Isso no muita âmbito diferença. geral que eu digo, né? O ônibus, né? O governo estadual, tudo. Que influencia, né? É um trabalho em conjunto, né? É uma soma de dúvida. forças. Tudo impacta na nossa vida. E aí o Fernando foi também? Pois é, quando eu fui mudar para Senador Canedo, eu pensei, primeira coisa, gente, será que o Fernando vai continuar me visitando? Ele vinha de bicicleta me visitar, né? Ele morava na Vila Canaã, eu já tinha saído do centro para o setor aeroporto, e ele vinha de bicicleta. A gente ficava tanto tempo junto que ele pegava o último ônibus para ir embora, e ele punha a bicicleta dentro do ônibus para ir embora, para não Nossa. ficar andando de bicicleta na rua também, muito Tarde da tarde da noite. noite. Mas aí, quando eu mudei para o Canedo, ele vinha de bicicleta da Vila Canaã até o E Canedo. que é o amor, hein? Mulheres, aprendam. É isso que é Quando eu amor. mudei, ele colocou a bicicleta no caminhão de mudança para depois ele voltar de bicicleta. E foi indo. Mas o que aconteceu de mais curioso na nossa história foi que, como a casa estava
a casa ela é entregue assim daquela maneira básica e depois você tem que terminar ela, acrescentar mais um quarto, fazer um muro, um portão. Acabamento, né? E ele achou muito inseguro a gente morar lá só nós duas sem ter um portão. Ele falou: meu pai é serralheiro, eu vou falar pro meu pai vir aqui tirar uma medida e dar esse portão para vocês. Pensei, oba, que delícia. Pois o pai do Fernando foi lá medir o portão e se encantou pela minha mãe. Ele era separado da mãe dele e a minha mãe viúva. E eles começaram a namorar antes da gente. Ah, não, para com isso. Isso aí não é história. Não, não tô acreditando. Foi isso. Sério? Não, pausa tudo, porque eu vou ter que saber mais dessa história no próximo bloco, porque isso aí é caso de novela. Então, É caso de família, caso de novela. A gente vai saber mais no próximo bloco, porque agora tá sentindo o cheirinho aí. Desde quando a gente começou o programa, a gente quer saber o que tem de entradinha aí, chefe Mariano. Conta pra nós. uau. Priscila, hoje eu trouxe para você e para nossa primeira dama ceviche de banana e chip de batata doce. Espero que vocês gostem. Ceviche de banana. Adoro. Meu Deus do Que céu. Bom, que bom. Isso é para abrir o apetite, porque Só o nosso pra abrir o cardápio de primeira é só no último bloco. Eu ando Mas- sofrendo tanto. Todo mundo falando que eu tô comendo muito. Me trazem para um programa desse. Uai, Não sei. ponto fraco. Que delícia. Mas me conta, mulher. Obrigada, chefe. Eu tô em Obrigada. choque. Que eles começaram a namorar antes de vocês? O pai dele mudou lá para casa. E aí o Fernando foi também. Ah, que Então, dificuldade, o que né? acontece? As pessoas namoram, depois moram juntas, e nós fizemos o movimento inverso. A gente primeiro morou junto, então depois Depois o o moro check, né? Não, mas foi depois. tinha que Porque a ser. gente seguia amigos, né? Mesmo com os dois namorando, a gente seguiu amigos, até que ficou inevitável. Nossa, que incrível. E aí morava todo mundo, os 4 juntos? Sim, os 4 juntos. E essa história tem quanto tempo? Ai, bastante tempo. Isso foi ano 2000, o Fernando estava entrando na faculdade, 97, 8, 9, até 2000. Acho que foi 97 a 2000, por aí. E aí? Aí vocês ficaram namorando? E Bom, aí o pai dele, Ah, com a minha mãe, terminou, né? Os dois não ficaram juntos e nós seguimos juntos. Aí a minha mãe continuou conosco, o Fernando continuou na faculdade, aí como ele já tinha feito o concurso de senador Canedo, ficou por lá. Aí nós ficamos lá no Canedo, ele fez o concurso, eu prestei o concurso da CELG, aí a gente teve os nossos meninos, a vida seguiu. Vocês têm quantos filhos? 2 meninos. O Luiz tem 19 anos, o Vinícius tem 17. Nossa. Muito bom. É uma vida, né? Mais de 25 anos. É muito. É É muito muito tempo. mesmo. Meus pais são casados há 35 anos. Eu tenho 34. E... Olha aí, eu casei com o Fernando tem 2 anos, agora, vai fazer 2 anos. A gente sério? não se casou, né? Ai, que Porque bom que começou desse oficializaram. jeito, assim, né? Uai, Ficou do assim, jeito que já tinha que estamos ser. juntos e pronto, e os meninos vieram, e as profissões, essas sucessões de empresas que eu trabalhei em shopping, trabalhei em indústria de bebida, trabalhei em universidade, trabalhei em concessionária de veículos, aí eu fiz o concurso da CELG, fiquei lá 12 anos, aí depois eu fiz o concurso da UFG, que é onde eu estou hoje, né, cedida para o município, os meninos vieram, e aí o Fernando me fez uma surpresa, na verdade, há 2 anos. A gente fez o casamento comunitário e era curioso porque eu não queria me casar na igreja, eu não tinha essa vontade. Para mim estava tudo certo como estava. Se fosse para casar, eu queria que fosse num casamento comunitário. Eu queria que fosse. Eu via na TV Ação Global, olha lá, Fernando, vai ter Ação Global. O que tem? Lá na Vila Canaã. O que tem? Vai ter casamento. Não tinha o menor interesse. Falei, então tá, né? Aí chegou o momento da gente estar na gestão e realizar um casamento comunitário. Falei, uau, que legal! Casou Isso aí vai ser certinho. sensacional. Só que nós fomos vetados, né? Fomos alertados que não podíamos fazer isso, era um uso particular de uma estrutura pública. Eu falei, que triste. Falei, então também não quero. Casamento tradicional não quero. Não, a gente casa no mesmo dia. Lá no cartório. Não, não é a mesma Não precisa, coisa. para ir lá assinar um documento, não precisa, deixa assim que tá ótimo, né? Aí tá, mas aceitei o negócio do cartório. Fiz maquiagem, fiquei bonitinha. Aí falou, tem uma sessão de fotos numa fazenda. E por que vai fazer sessão de fotos numa fazenda? Vamos fazer aqui nos pontos da cidade, né? Sessão de fotos, nós vamos casar agora, né? Essa altura da vida, de ser nos pontos da cidade. Não, mas a gente ganhou o ensaio lá na fazenda, vamos na fazenda. E eu fui, contrariada da vida. Aí foi chegando na fazenda, aí comecei a achar estranho que estava vendo muitos carros conhecidos no mesmo caminho.
Falei, mas esse carro eu conheço, a minha motorista sofreu comigo nesse dia. Eu conheço esse Pra carro, fazer. por que fulano tá indo também pra lá? Aí eu comecei a ficar, uai, tá indo todo mundo pra essa fazenda. Aí cheguei lá, era na capela da fazenda, Ah, era não! casamento, minha família toda, amigos de infância, e foi Que lindo! muito melhor do que eu poderia sonhar. E tem só 2 anos agora, mês que vem, Ai, completa que 2 anos. bom! Ai, que bom! Eu adoro essas histórias. E finalizando esse papo da Simone na vida pessoal, a gente vai entrar na política no segundo momento, a gente vai apreciar a nossa entradinha deliciosa aqui e vocês aguardem aí, porque no próximo bloco a gente vai ter outro cenário, que é o meu cenário predileto, que é onde a gente vai experimentar o nosso cardápio de primeira. É já já. Em Goiás, as obras de infraestrutura avançam. São quase 100 novas obras no estado, com investimento de 2,6 bilhões de reais só em 2025. Nas regiões Sul e Sudeste, avança a restauração da GO 309 entre Caldas Novas e Pires do Rio. Tem ainda a duplicação da GO 330 de Catalão a Ipameri. Outras 3 grandes obras de duplicação estão em andamento. GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. GO 213 de Morrinhos a Caldas Novas e da GO 320 de Goiatuba até a BR 153. Tem também a construção de trechos da GO 217 de Mairipotaba a BR 060. Na GO 139, as obras da ponte sobre o córrego Andorinhas e do viaduto sobre a GO 213 avançam em ritmo acelerado. De estrada em estrada, Goiás avança com obras em todas as regiões. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. E agora, no nosso bloco especial, já sentado aqui à mesa para experimentar o nosso cardápio de primeira, já já. Antes, eu gostaria de falar mais sobre a história de Simone Assis, a nossa primeira dama da cidade de Senador Canedo, e que ela vinha contando sobre a vida dela, onde nasceu, a história da família de Jataí e como conheceu o seu marido, nosso prefeito da cidade de Senador Canedo, e a vida de mãe. E eu quero te perguntar, fazendo um gancho do que a gente estava falando ali naquele primeiro momento, qual você acha que é o maior desafio de ser mãe? Você é mãe de 2 homens, estão um adolescente e outro já jovem, né, caminhando aí para a vida adulta. O que você diria, assim, para a mãe, principalmente a mãe tão ativa como você, que agora está aí à frente da esfera política, né, mas assim, do meio social, tendo muitos compromissos, hoje em dia, no mundo que a gente vive, com acesso a tecnologias da informação, a várias informações, e o quanto a internet aproximou quem está longe e afastou quem está perto, como que você lida com essa rotina? Conte um pouco mais como é a Simone mãe e quais são os desafios enfrentados até aqui. Ai, meu Deus, mãe ativa, você disse essa palavra, ativa e atípica, né? Eu tenho filhos atípicos, o meu mais jovem é TEA e o mais velho TDAH, então desafios muito novos, né? Porque como eu falei da importância de rede de apoio, que bom que é ter uma mãe próxima, uma tia, uma prima que já é mãe antes de você, mas o advento das mães atípicas é muito recente. Você não tem uma mãe que passou por isso, uma tia que passou por isso, uma prima que passou por isso. Você é a primeira. Então, eu tenho tido muito contato com as mães atípicas e dito isso, como é que a vida confia na nossa capacidade, porque nos entrega essas pessoas especiais que são as crianças atípicas. E num primeiro momento a gente fica, meu Deus do céu, será que eu dou conta? Porque primeiro ser mãe já é desafiador. E mãe de uma criança atípica, meu Deus do céu. Mas internet é uma coisa assim que a gente observa
tanta coisa útil que tem na internet e tanta perda de tempo também. Ali a internet tem ajudado muito, inclusive grupos de apoio a gente tem muitos, né? O WhatsApp, grupo de mães, perfis específicos. E Senador Canedo especificamente tem a Clínica TEA, que a gente abriu no ano passado para essas mães, com o acolhimento específico também para essas mães. Porque a maternidade ela já é cheia de detalhes, né? Muito específicos. Mas eu fico fascinada, porque a gente pensa que não vai dar conta, e quando a gente dá conta é uma sensação tão boa. Tudo na vida é assim, né? Eu falo que a gente ganha é tão gostoso, mas o que a gente conquista é muito maravilhoso. E quando a gente conquista aquela fluidez em casa, aquela tranquilidade no contato, na relação, proximidade, intimidade, que também quando eles saem da adolescência fica mais fácil, garanto para você, saindo da adolescência fica mais fácil, porque a gente pensa, meu Deus do céu. Mas Você já é capaz de resolver qualquer coisa depois da adolescência, né? a maturidade chega, as coisas vão ficando mais suaves, mais tranquilas. Mas a maternidade é maravilhosa. Eu fico apaixonada pela maternidade. Isso é muito bom. Não, e é muito bom a gente ver o quanto a mulher é capaz de lidar muito bem com as nossas múltiplas versões, né? Se superando, né? Porque você olha para a situação, você pensa, não dou conta. E- Assim. E quando pensa que não, é um ditado que eu adoro, que eu ouvi de uma comediante, é que a vida da mulher é falar que não aguenta mais, e quando pensa que não, já está aguentando. Ela assim, não aguento mais, mas tem que fazer, de repente, nossa, não pode, aguentei isso aqui, tem outra coisa aqui para aguentar. Então, assim, a arte de suportar, ela não ensina em livros, é viver mesmo. Quanto é importante a gente ter o lugar de fala, de pensar, eu estou enfrentando isso e eu posso te falar pela minha experiência que o caminho, principalmente para os filhos, né? A gente cria filho, a gente fala cria filho para o mundo, mas lógico que você ensina os princípios para que ele aprenda a lidar melhor com o que o mundo tem a oferecer de bom e de ruim. Mas a arte de suportar, de você ter uma serenidade, uma lucidez para você enfrentar as coisas que a gente muitas das vezes acha que a gente não aguenta mesmo. Fala, não, isso aqui eu acho que não vai dar, mas assim, é a vida acontecendo. E aí surgem E a novos vida desafios e a gente vai vencendo e vai vencendo. E que bom, porque eu falo, envelhecer, o preço de não envelhecer é a morte. E quando você envelhece, mais do que uma experiência do que você adquiriu em livros, em estudo, é a experiência de vida, é algo assim que não tem dinheiro que pague, né? A experiência, a bagagem que a gente tem. Cada etapa te prepara para a próxima etapa. Tem coisas que a gente passa que a gente às vezes olha e fala, para quê? Por que eu estou passando por isso? Depois você vai entender. Aquilo te preparou para a próxima etapa, né? Eu penso que todas as experiências profissionais que eu tive, que eu passei por 10 lugares, 10 instituições diferentes, todas eu uso agora. Todas. Porque agora é muito amplo, né? Lido com muitas pessoas, então muitas situações diversas, né? Variadas, impensáveis até, e tudo é útil. Toda experiência é útil. Nos prepara, nos molda, né? Exatamente. E a gente tem uma ilusão muito grande de que nós vamos aprender as coisas por osmose. Mas um diamante, para ele ser realmente valoroso, ele precisa ser lapidado, ele precisa ir ao fogo, modelado, e sofre, para ele tornar aquela pedra preciosa que é o diamante em si. E quando você vê que a pessoa também ela precisa ser moldada, faz toda a diferença, porque aí você separa quem é evoluído de quem não é evoluído, E né? também te dá um outro olhar diante dos desafios, né? Que às vezes você não fica com aquele sofrimento todo quando você observa, não, isso aqui vai me deixar melhor. Isso aqui vai me preparar para a próxima etapa. Isso aqui vai me levar para um outro degrau, para um outro lugar muito mais forte, muito mais resiliente e muito mais pronta. E assim, já foi mais difícil, mas eu dei conta do recado, então isso aqui vai ser fichinha. E aí a gente fica na dúvida se está realmente mais fácil ou se é a gente que está mais forte, né? Eu Exatamente. acredito na segunda opção. Mas que papo gostoso. Agora, já caminhando para o nosso último bloco, sentindo esse cheirinho aqui especial do nosso prato cardápio de primeira, onde a gente vai chegar realmente ao nosso momento mais especial do programa, eu quero saber do nosso chefe Mariano qual é o cardápio que nós temos hoje especial para a nossa querida Simone Assis. Sila, hoje eu trouxe como prato principal medalhão de filé mignon em uma redução de vinho e risotto de pera com gorgonzola para
para ser aqui para a nossa primeira dama. Uau! Gosta? Sensacional. Vamos lá. Que delícia! Uau! Além de delicioso, lindo, hein? Sim. Voilà! Já, Vamos já experimentar. tá podendo, como diz meu filho? Vamos experimentar. E agora quero entrar numa pauta que é muito esperada para muitos telespectadores aí que nos acompanham. A gente pode ver no futuro a Simone aí na esfera estadual, da política, como que é para o Fernando descobrir algo que ele já não soubesse, que é essa potência de mulher que ele tem hoje, como ele lida com isso. Queria que você falasse um pouco da Simone na política para nós e o que o futuro te espera. O Fernando sempre lida muito bem com tudo. Ele é uma pessoa muito tranquila, né? Ele teve que lidar com derrotas também na política, tantas vezes que tentou e demorou para conseguir entrar. E quando foi verificado agora uma possibilidade de candidatura para pensar num apoio, quando foi feita a pesquisa, o meu nome apareceu. Então foi surpreendente para todos nós, mas foi um déjà vu do que havia acontecido com ele também. Porque com ele foi assim, ele estava só trabalhando na fisioterapia, fizeram a pesquisa e apareceu o nome dele. E ele não pensava nisso. Mas ele viu a possibilidade daquilo que eu te falei no começo, que ele sempre disse, que a recompensa para quem realiza um bom trabalho é mais trabalho. Então ele viu na política essa possibilidade de contribuir mais, de servir mais, e é assim que ele está fazendo. E eu vejo essa oportunidade também de contribuir mais, de colaborar mais, de fazer mais para o Senador Canedo, que a gente tem feito. Que incrível! E não só para o Senador Canedo, o estado de Goiás. Agora o estado de Goiás, pensa o tamanho desse desafio, né? Não. Um estado que a gente ama, né? E eu vim do interior, mudei para Goiânia, a gente conhece um pouquinho de cada lugar. E trabalhar por esse estado, eu acho que é muito fascinante. Né? Servir, né? Serviço público, eu acho que eu sempre achei fascinante, desde pequena, desde a adolescência, desde quando eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato, eu achei maravilhoso. Que bom, tem que ter vocação, tem que amar o que faz. E assim, ver a cumplicidade de vocês dois, dita e percebida nas suas palavras, isso é muito raro. Porque a gente vê quantos casais aí que começam a competir entre si. E é muito complicado. E aí, entra na política, às vezes a companheira entra e acaba tendo separação, porque não tem uma sinergia. E, conversando com você, eu percebi o quanto vocês têm uma ligação e essa cumplicidade realmente que faz ter algo sólido, não só dentro de casa, mas também nas relações de trabalho. Porque é muito desafiador você ter um relacionamento de muitos anos e conseguir trabalhar junto com a pessoa, porque aí é literalmente 24 horas lidando com a pessoa, né? E é um desafio muito grande, porque você tem que separar o emocional de lado, pegar o profissional, agora eu estou falando com o Fernando, prefeito da nossa cidade, precisa melhorar nisso, acho nisso, olha, agora Simone... Só no gabinete. Em casa, entre quatro paredes. Se eu invento de falar de trabalho em casa, ele deixa ela pro gabinete. Jura? Ele separa direitinho, não é hora de falar de trabalho. Que incrível. Se não for assim, não para. Porque Não. demandas são, né, o tempo todo. E a forma do Fernando trabalhar é muito inspiradora, sempre foi. Quando ele escolheu o curso na universidade, a gente já estava junto, e ele falava que queria a área da saúde, era o que ele queria. E sempre muito cuidado com as pessoas, com essa proximidade, ele sempre foi essa pessoa. E ele pensou em fazer medicina e ele tinha toda a capacidade de fazer. Só que ele tinha exemplos de médicos próximos a ele, hoje isso está mudando ainda bem, né? A maioria dos que eu conheço não são assim, muito distante das pessoas, muito, né? E aí ele conheceu a fisioterapia, foi escolhendo o curso. E aí isso tem tudo a ver com ele, porque é próximo, é perto, você vai vendo a evolução do paciente, e o paciente fica com você até melhorar. Então tem tudo a ver com ele, e ele faz as coisas sempre muito assim. Ele cuida de tudo até estar resolvido, ele não larga enquanto não estiver resolvido, é bem dele isso, e vocacionado a servir, vocacionado ao serviço público, como eu também sou, é uma vocação que a gente identificou muito cedo. Não, muito bom. Que seja um futuro bem próspero aí para você. Agora, voltando para o nosso cardápio, para a parte mais importante do nosso programa, eu quero saber se a Simone cozinha. A Simone cozinha? Gente, eu tenho uma visão subnormal bastante agressiva. Eu não consigo enxergar direito. Eu provavelmente vou confundir sal com açúcar, etc e tal. Neste momento,
não estou cozinhando muito. Faço meu omelete de manhã, faço meu cafezinho, do Fernando também de manhã, essas coisas eu faço. Mas geralmente em casa não estou cozinhando mais. Mas houve uma época, sim. Minha mãe teve salão de beleza, inclusive. Era um sonho dela ser cabeleireira, que ela engavetou muito tempo esse sonho, né? Porque quando ela ficou viúva, e aí ela teve que pegar a oportunidade que apareceu e foi nessa oportunidade, depois que ela terminou essa jornada na rede ferroviária, ela foi fazer o curso de cabeleireira e abriu o salão dela, que era o sonho dela. Nessa época, quem cozinhava era eu. Eu levava comida para ela todo dia, era eu que cuidava dessa parte. Mas a minha visão foi diminuindo e eu parei. Inclusive, quando eu era pré-adolescente, o meu maior hobby era programas de culinária. Eu tinha cadernos e cadernos de culinária. Eu adorava assistir. Inclusive, assistia Ana Maria Braga fora da Globo, porque ela não começou na Globo. Você Olha é do só. tempo da Ana Maria Braga na Globo? Eu sou de antes. Você é Ô, raiz. Mamãe me contava, né, Simar? Mamãe me contava que a Ana Maria Braga começou fora da Globo e eu já assistia aquele programa. E eu adorava fazer as receitas. Muito bem. Inventar, me aventurar na cozinha. Adorava isso, mas hoje eu não estou conseguindo muito. Ah, mas são fases, né? Mas provar eu gosto. Gosto bastante. Ô, melhor parte, hein? Pensa. Meu Deus, sensacional. Ai, que bom que você gostou. E assim, Sensacional. eu encerro esse programa com um gostinho de quero mais. Porque realmente, assim, se deixasse, a gente passaria aqui horas e horas conversando pela identificação, pela identidade que nós tivemos. Gente, E tem muito assunto e a gente conversa muito, isso a gente se identificou bastante, mas eu quero agradecer a oportunidade de contar um pouco da sua história aqui, dizer que eu vibro muito quando eu encontro e tenho a oportunidade de contar histórias de mulheres que eu sinto no meu coração que podem fazer a diferença para Goiás, para o Brasil, quiçá para o mundo. E eu te desejo muito sucesso e as portas da Alô TV estão sempre abertas para vocês. Vocês moram no coração aqui, do Leno, da Gilmara, da TV como um todo, né? A Alô TV começou em Senador Canedo, a gente tem um carinho muito grande por essa cidade. E conte conosco sempre que você precisar. Obrigada pelo convite, uma delícia, literalmente, uma delícia essa noite passada aqui com você. A gente vai relembrando a história, vai trazendo gostinho, né, de lembrança de infância, de adolescência, tudo aquilo que nos trouxe até aqui, para a gente não esquecer mesmo, saber de onde viemos e como cada etapa construiu quem a gente é hoje e como cada etapa contribuiu para a gente estar aqui hoje, contribuindo, servindo, como a gente escolheu fazer. Uma delícia, obrigada. Ah, Obrigada. imagina. Adoraria voltar. Ah, com certeza. Então, com esse pedido de bis, e para mim vai ser o maior prazer, eu quero finalizar esse programa tão especial, e dizer que vocês continuem, pedir que vocês continuem acompanhando o nosso programa Cardápio de Primeira toda quinta-feira, às 21 horas, e dizer também que há uma programação maravilhosa na Alô TV, também com muitos profissionais incríveis para você acompanhar, porque você já sabe, as melhores estão aqui.